As regras recursais do Código de Processo Penal são naturalmente distintas às regras recursais do Código de Processo Civil. Isso significa dizer que nós temos que nos ater àqueles dispositivos expressos no CPP que dizem respeito aos recursos. E aqui, no Código de Processo Penal, em regra, decisões interlocutórias são irrecorríveis. Significa dizer, na prática, que das decisões interlocutórias só será admitido o recurso nas hipóteses que estão especificadas, que estão indicadas no artigo 581 do CPP. E lá no artigo 581 do CPP, temos as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, conhecido como rese. Aqui, o recurso em sentido estrito é aquele recurso que é admitido em decisões, acórdãos ou sentenças que são indicadas em um rol taxativo. Quando falamos em recurso em sentido estrito, nós estamos nos referindo, portanto, a um recurso cujas hipóteses de cabimento são indicadas de forma taxativa pelo nosso legislador. Para isso, nós precisamos entender o que é que está escrito no artigo 581, que indica as hipóteses de cabimento, para depois adentrar nos outros dispositivos legais que tratam do recurso em sentido estrito, que está especificado entre os artigos 581 e 592 do Código de Processo Penal. Lá no artigo 581, nós temos 25 incisos, que indicariam 25 hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito. Mas, diante de revogações tácitas ou expressas, nós temos apenas 15 dispositivos que são aplicáveis na prática. Nas demais hipóteses, quando não está prevista a possibilidade de utilização da via recursal nas decisões interlocutórias, devemos lançar mão do habeas corpus ou do mandado de segurança, a depender da situação específica. Vamos lá entender esses 15 dispositivos que apresentam, situações aplicáveis na prática diante da possibilidade de interposição do recurso em sentido estrito. Antes de adentrar nos 15 incisos que tratam de hipóteses utilizadas na prática, uma coisa é importante ser dita. Nesses dispositivos, nós podemos identificar a hipótese de cabimento do rese de duas formas distintas. Algumas hipóteses são chamadas de pró et contra, significa dizer em favor ou contrário, se fizer uma tradução literal do latim. O que quer dizer isso? Tem algumas situações que o juiz decidindo em sentido favorável ou em sentido contrário, do mesmo modo, naquele momento processual, será admitido o recurso em sentido estrito. Por outro lado, temos algumas situações em que só uma decisão em um dos dois sentidos do juiz poderá desafiar o recurso em sentido estrito. Nesses casos, nós denominamos essas hipóteses de secundum eventum litis. Significa dizer, segundo o evento do litígio. A primeira hipótese de recurso em sentido estrito está prevista no inciso 1º do artigo 581. E lá está escrito decisão que não recebe a denúncia ou queixa. Trata-se de uma hipótese secundum eventum litis. Por quê? Da decisão do juiz que entende em sentido contrário, recebendo a denúncia ou queixa e dando início à ação penal, não se admite recurso, sendo possível apenas a impetração de habeas corpus ou mandado de segurança, a depender da hipótese. Todavia, aqui no inciso 1º, além de abranger a própria decisão que deixa de receber a denúncia ou queixa, também está abarcada aquela decisão que rejeita o aditamento da denúncia ou queixa por uma questão de analogia.
A segunda hipótese está lá no inciso 2º do artigo 581. E lá está escrito: decisão que concluir pela incompetência de juízo. Quando falamos dessa hipótese, da decisão que conclui pela incompetência de juízo, nós podemos utilizar aqui esse dispositivo em analogia às decisões do Tribunal do Júri. Lá no Tribunal do Júri, nós temos a chamada decisão desclassificatória. Quando falamos de uma decisão desclassificatória, nós estamos diante de uma situação em que o juiz observa detidamente os fatos que foram postos para processamento e percebe que ali não se trata de um crime doloso contra a vida. Então, desclassifica o crime e encaminha os autos para o juízo comum. Trata-se, portanto, de um reconhecimento de incompetência. Mas essa hipótese, ela não está adstrita às decisões do Tribunal do Júri. Então, nas outras situações em que o juiz concluir pela sua incompetência, nós também podemos admitir o recurso em sentido estrito, salvo se essa decisão do juiz advém de uma exceção de incompetência. Por que, Rafaela? Por conta do inciso 3º. Lá no inciso 3º do artigo 581, nós temos a terceira hipótese de cabimento de recurso em sentido estrito. E lá na terceira hipótese, nós temos o seguinte: decisão que julgar procedente as exceções salva de suspeição. Quais são as exceções que nós temos no processo penal? São 5 que estão previstas no artigo 95 do CPP. Primeiro, a exceção de suspeição, a exceção de incompetência, a exceção de litispendência, de ilegitimidade da parte e a exceção de coisa julgada. Dessas 5 exceções, 4 delas, ou seja, todas com exclusão, da exceção de suspeição, desafiam recurso em sentido estrito daquela decisão que julga procedente as exceções. Por que a exceção de suspeição está excluída desse rol do 581? Porque se o juiz se julga suspeito, seria um pouco estranho a parte exigir que ele julgue o processo, não é? Então, como a suspeição pode ser arguída, inclusive por razões de foro íntimo, essa decisão não desafia recurso. Nas outras 4 exceções, o juiz julgando procedente as exceções, admite-se recurso em sentido estrito. Significa dizer que se a decisão judicial é em sentido contrário, no sentido da improcedência da exceção, não se admite recurso em sentido estrito. A 4ª decisão que desafia recurso em sentido estrito é a decisão que pronuncia o réu. E aqui nós temos mais uma hipótese de decisão específica do procedimento especial do Tribunal do Júri. Portanto, chegamos à conclusão que das decisões do Tribunal do Júri, 2 desafiam recurso em sentido estrito. Primeiro, a decisão de desclassificação e agora a decisão de pronúncia. O que é a decisão de pronúncia? É aquela decisão em que o juiz ele considera que existem indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva de um crime doloso contra a vida e coloca aquele processo para ser julgado pelo júri popular. Nessa decisão, que é denominada de pronúncia, aquela possibilidade do juiz desclassificar, absolver sumariamente, impronunciar o réu está excluída. Então, é como se ele dissesse: agora nós vamos para a próxima fase do procedimento do Tribunal do Júri. E, portanto, essa decisão de pronúncia que encaminha o processo para a próxima fase desafia recurso em sentido estrito, exatamente por se tratar de uma decisão interlocutória. A 5ª decisão que desafia o recurso em sentido estrito está no inciso 5º do artigo 581 do CPP. E lá fala: decisão que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Na prática, é muito pouco visto a interposição de recurso em sentido estrito diante desse inciso 5º. Por quê? Porque é muito mais célere a
impetração de habeas corpus nessa hipótese. Então, exatamente por conta da celeridade do remédio constitucional, é pouco utilizada a hipótese do inciso 5º do artigo 581, mas nada impede que seja manejado recurso em sentido estrito em qualquer um desses casos. Como o inciso 6º do artigo 581 foi revogado, a sexta hipótese de recurso em sentido estrito está prevista no inciso 7º do artigo 581. E lá no inciso 7º nós temos a decisão que julgar quebrada fiança ou perdido o seu valor. Significa dizer que poderá ser interposto recurso em sentido estrito diante daquela decisão que reconhece a incidência do artigo 341 ou 344 do Código de Processo Penal, que vai indicar as hipóteses de perda ou quebra da fiança. A próxima hipótese está no artigo 581, no inciso 8º. E lá no inciso 8º nós temos a decisão que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade. Nessa situação, nós estaremos diante de uma decisão declaratória de extinção de punibilidade. Significa dizer que se o juiz profere uma decisão declaratória de extinção de punibilidade, reconhecendo a incidência de qualquer uma das situações previstas no artigo 107 do Código Penal, ou em legislação extravagante, como causa de extinção de punibilidade, podemos ali interpor um recurso em sentido estrito. Porque, gente, a gente tem que lembrar que o rol do artigo 107 do Código Penal não é taxativo. Então, qualquer situação em que o juiz, declara extinta a punibilidade, desafia o RES, o recurso em sentido estrito. A próxima hipótese está lá no inciso 9º, que fala decisão que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra forma extintiva de punibilidade. O que a gente observa quando a gente analisa o inciso 8º e o inciso 9º de forma conjugada? Trata-se, portanto, da possibilidade de manejamento do recurso em sentido estrito pró et contra, porque se o juiz ele decreta a hipótese de extinção de punibilidade, reconhece a extinção de punibilidade, nós estamos diante da hipótese de cabimento do inciso 8º, mas se por outro lado ele indefere o pedido de reconhecimento da causa extintiva de punibilidade, nós estaremos diante da hipótese do inciso 9º. A próxima hipótese está lá no inciso 10º. E lá no inciso 10º nós temos a decisão que conceder ou negar a ordem de habeas corpus. Aqui, na prática, é uma hipótese de cabimento de recurso em sentido estrito pouco utilizada. Por quê? Porque é muito mais rápido manejar um habeas corpus substitutivo nessa hipótese. Então, da decisão que concede ou denega, a ordem de habeas corpus, na prática, a gente utiliza um outro habeas corpus, mas nada impede que seja interposto um recurso em sentido estrito. Quando vamos para o inciso 11, olha com que nós nos deparamos. A decisão que concede, nega ou revoga a suspensão condicional da pena. E no inciso 12, no inciso 17, no inciso 19, 20, 21, 22, 23, tem diversas hipóteses de cabimento de recurso em sentido estrito que seriam substituídas, atualmente por um agravo em execução. O que eu quero dizer para vocês? Em todas as hipóteses previstas no artigo 581, que dizem respeito a uma decisão do juiz de execução penal, a gente ignora o que está previsto no artigo 581, porque a lei de execução penal posteriormente previu o agravo em execução como aquele recurso cabível para qualquer decisão do juiz de execução penal. Então, portanto, acabou revogando tacitamente os incisos 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22 e 23 do artigo 581 do Código de Processo Penal. Então, a gente pode pular todos esses para continuar entendendo quais são as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito. Vamos então para o inciso 13, para indicar a próxima hipótese de cabimento do recurso em sentido estrito.
Lá no inciso 13, nós temos a decisão que anular o processo da instrução criminal no todo ou em parte. Quando a gente tem uma decisão que anula a instrução criminal, admite-se aqui recurso em sentido estrito. Se, por outro lado, o juiz não anula a instrução criminal, indeferindo o pleito da parte, não se admite recurso e admitiria-se apenas habeas corpus. A próxima hipótese está no inciso 14. E lá no inciso 14 nós temos a decisão que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir. Anualmente nós temos uma lista de jurados no procedimento especial do Tribunal do Júri. E aqui eu tenho várias informações importantes para chamar a atenção de vocês. Vamos lá. Quando a gente fala dessa hipótese de cabimento de recurso em sentido estrito, associada à inclusão ou exclusão de jurados dessa lista geral, nós estamos diante de uma hipótese especial de cabimento do recurso em sentido estrito. Por que uma hipótese especial? Porque foge à regra geral do prazo e da legitimidade. Quando a gente fala dessa decisão específica, a gente admite a interposição de recurso em sentido estrito por qualquer pessoa do povo e no prazo de 20 dias, um prazo muito superior ao prazo cabível nas demais hipóteses do recurso em sentido estrito que a gente vai ver daqui a pouco. A próxima hipótese está no inciso 15 e lá no inciso 15 nós temos a decisão que denegar a apelação ou a julgar deserta. Essa é a única hipótese, em primeiro grau de jurisdição, de denegação de recurso que admite recurso em sentido estrito. Então, a decisão que denega a apelação ou a julga deserta vai desafiar recurso em sentido estrito. Se estamos diante de qualquer outra hipótese de denegação de recurso em primeira instância, nós estaremos desafiando a chamada carta testemunhável e não o recurso em sentido estrito. A outra hipótese de recurso em sentido estrito está lá no inciso 16. E lá no inciso 16 nós temos a decisão que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. O que é a questão prejudicial? É aquela que precisa ser julgada antes do julgamento da causa. Exemplo, eu estou julgando aqui uma situação de crime de bigamia, eu preciso julgar se existem 2 casamentos válidos, porque caso eu tenha um dos casamentos inválidos, eu não poderia ter uma situação de bigamia. Então, diante disso aí, nós temos o reconhecimento de uma questão prejudicial. Essa hipótese do inciso 16, de decisão que ordena a suspensão do processo em virtude do reconhecimento de uma questão prejudicial, desafia recurso em sentido estrito. Lá no inciso 17, já falamos que existe, uma hipótese que foi tacitamente revogada por conta da lei de execução penal. No inciso 18, nós temos mais uma hipótese de recurso em sentido estrito, a penúltima. A hipótese do inciso 18 é a decisão que decide um incidente de falsidade. Então, se a parte, ela inicia um incidente de falsidade para comprovar que existiu aqui uma utilização de um documento falso, que existiu aqui alguma situação que precisa ser apreciada pelo juiz antes do julgamento do mérito da causa, também desafia recurso em sentido estrito. E a última hipótese de cabimento do recurso em sentido estrito é aquela que foi inaugurada, que foi inserida pela lei anticrime, lá no inciso 19. Lá no inciso 19, nós temos a decisão que recusar a homologação, a proposta de acordo de não persecução penal prevista no artigo 28A do CPP. Significa dizer que a decisão que deixa de homologar um acordo de não persecução penal, feito pelo Ministério Público com a parte, ela desafia recurso em sentido estrito. Apresentar as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, vamos para algumas informações importantes. Primeiro, com relação ao prazo. O prazo aqui de interposição do rese é de 5 dias e mais 2 dias para apresentação das razões recursais, salvo em uma situação.
Quando a decisão, que está sendo recorrida é a decisão de inclusão ou exclusão de nome de jurado da lista geral, nessa hipótese, o recurso em sentido estrito ele pode ser interposto no prazo de 20 dias. A segunda informação que a gente ainda precisa dizer é com relação à legitimidade recursal. Quem é legitimado para interpor recurso em sentido estrito? A regra é que a legitimidade ela é limitada ao Ministério Público, ao querelante e ao réu. Só que também temos uma exceção. No mesmo caso, ou seja, naquela decisão de inclusão ou exclusão de nome de jurado na lista geral, nós poderíamos ter a interposição de recurso em sentido estrito de forma amplíssima por qualquer do povo. Qualquer pessoa pode recorrer. A terceira informação importante que a gente ainda precisa passar é com relação aos efeitos gerados por um recurso em sentido estrito. Quais são os efeitos que podem advir do recurso em sentido estrito? Primeiro, importantíssimo, o efeito regressivo. Quando estamos diante de um recurso em sentido estrito, tal qual acontece com um agravo de instrumento lá no processo civil, nós temos a possibilidade de implementação do juízo de retratação. Então, diante da interposição de um recurso em sentido estrito, o juiz deve analisar se ele vai voltar atrás ou não vai voltar atrás com relação à sua decisão, antes de remeter os autos para a instância revisora. O segundo efeito é o chamado efeito devolutivo. Essa devolutividade, ela pode ser plena ou limitada, porque vai depender da hipótese do recurso em sentido estrito. Por exemplo, se eu estou diante de uma hipótese de recurso em sentido estrito manejado diante do reconhecimento de uma causa de extinção de punibilidade e eu recorro desse reconhecimento da causa de extinção de punibilidade, significa dizer que eu vou fazer uma devolutividade limitada àquela situação específica. Só que se por outro lado eu tenho ali o manejamento de um recurso em sentido estrito diante da rejeição de uma denúncia, eu estou devolvendo a matéria para o tribunal de forma ampla, para que o tribunal perceba se existem ou não indícios suficientes, justa causa para o recebimento daquela denúncia, ou queixa, indício suficiente de autoria, materialidade delitiva, e se existe ou não uma petição inicial apta a ser processada. Com relação ao efeito suspensivo, o terceiro efeito, a gente tem que observar uma coisa importante. Em regra, o recurso em sentido estrito não possui efeito suspensivo. Só que existem algumas hipóteses previstas no artigo 584 do CPP que vai admitir efeito suspensivo diante da interposição de um recurso em sentido estrito. Qual é a primeira hipótese? Contra a decisão que determina a perda da fiança, e a segunda é a decisão que denega a apelação ou a julga deserta. Nessas duas hipóteses, nós vamos conceder o efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito. Por fim, nós temos também o chamado efeito extensivo. Significa fazer a seguinte pergunta: se por um acaso aquele julgamento for favorável ao réu, aquela decisão vai beneficiar, vai atingir os demais réus? A gente tem que dizer que sim, desde que a decisão proferida ela não tenha um caráter pessoal. Por exemplo, pode ser que seja pedido o reconhecimento de uma extinção de punibilidade por conta do prazo prescricional pela metade, porque o réu ele tem ali menos de 21 anos na data do fato. Se é uma decisão que está associada a um caráter pessoal, obviamente ela não beneficia os demais corréus. Mas se não é associada a um caráter pessoal, se é uma decisão que está associada ao processo como um todo, ela pode se estender aos demais réus. E por fim, para a gente acabar o recurso em sentido estrito, eu preciso dizer para vocês o que está escrito no artigo 593, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. Vocês precisam tomar cuidado com o seguinte:
Apesar de eu ter, 25 hipóteses, sendo 15 usuais de recurso em sentido estrito, se qualquer uma dessas hipóteses estiver inserida dentro de uma sentença, de mérito, ela vai acabar desafiando um recurso de apelação. E o nosso artigo 593, ele vai dizer o seguinte, que não poderá ser utilizado o recurso em sentido estrito, ainda que somente relacionado à parte da decisão nas hipóteses em que for cabível a apelação. Ou seja, se cabe apelação, não cabe rese.